gente! Hoje a gente está aqui no Deck Talk 3 e eu estou do lado dessa pessoa aqui muito especial, que eu tive a honra de me reconectar nessa vida, né? Que é a Dayana Bonar, que tem um projeto muito lindo e necessário e importante para todos nós, que se chama Peace Flow. E hoje a gente vai falar um pouquinho da importância da comunicação para qualquer ser. Independente de ser humano ou não, que os animais também precisam se comunicar, mas a gente vai falar agora da comunicação, da forma de falar, da forma de se posicionar, aproveitando o link dos nossos primeiros 2 Deck Talks, que a gente falou do alto amor, né, e da autenticidade. Eu vou pedir para a Day falar um pouquinho, né, da onde a comunicação influencia nisso, de qual a importância da gente saber se comunicar. Sim, vamos lá. Para mim é um prazer enorme estar aqui no Deck Talk com você também. E a comunicação não violenta é essa abordagem que nos ajuda a surfar pelas desavenças e desentendimentos que são naturais da vida, que todo mundo tem, né? E um dos primeiros pilares da comunicação não violenta é o autoconhecimento. Eu não consigo mudar o meu relacionamento a 2, ou no trabalho, ou na família, se eu não conheço meu gatilho da minha raiva, se eu não sei aquilo que me incomoda, se eu não consigo mudar a minha reatividade. Então, o autoconhecimento, o amor próprio, a autocompaixão é fundamental para quem quer gerir conflitos de uma maneira mais positiva. Assim como você fala de autenticidade, a comunicação trabalha com esses 2 eixos principais, né? Um é a empatia, quando eu estou me doando para você, eu sou ouvidos, escuta, empática, entendimento e compreensão. E o outro é a autenticidade no sentido que eu também preciso saber comunicar aquilo que me incomoda, aquilo que não está bom. Então eu não vou varrer para debaixo do tapete, né? Eu vou abordar, mas eu não sem te atacar. Eu não preciso te atacar. Falar, eu sou grosseira, sem noção. Eu falo assim, olha, eu não gosto que fale dessa forma comigo. Então é muito importante que eu diga aquilo que não está bom. Com certeza. E com verdade, com tranquilidade. Sim. E com respeito. Com respeito. Com respeito. Né? Como você estava falando antes de começar, não precisa ser um sincericídio, né? Exatamente. Queima-roupa, falar, né? E o que eu estava falando para a Day é que muitas vezes na minha vida eu respondi alguma coisa com a minha dor, naquele momento, no impacto de alguma fala. E quando a gente entende que a gente pode fazer isso de uma outra forma, quando a gente pode parar um pouquinho, desacelerar, olhar, perceber que às vezes nem o que a pessoa falou foi tão ruim assim quanto bateu na gente, porque tem alguma coisa ali dentro que precisa ser vista, né? Mas a gente ter tempo para respirar, responder sim com verdade, mas de uma forma em que a outra pessoa não se sinta atacada, para que você também consiga ter essa troca madura para evoluir, para entender de que forma você pode se comunicar. Exatamente. Né? E isso passa de novo pelo autoconhecimento, né? Quais são os meus gatilhos da raiva, como é que eu comunico, como é que eu lido com isso. E tem uma coisa muito importante que a comunicação não violenta ensina, que é as nossas reações emocionais estão vinculadas com a interpretação que eu faço de uma determinada história. Então, às vezes, uma pessoa se comunica de uma maneira que você fala, essa pessoa não se importa comigo, essa pessoa quer puxar o meu tapete, essa pessoa, eu atribuo ao comportamento do outro uma leitura de má intenção. Então, se eu acho que alguém está mal intencionado comigo, isso levanta em mim os meus estímulos de autoproteção, né? De defesa. Então, a gente tende a reagir com essa forma. Agora, por que isso às vezes atrapalha? Primeiro, porque você não sabe se a pessoa está realmente mal intencionada ou não. Isso é só interpretação ou isso é verdade? Então, antes de qualquer coisa, você precisa checar, entender, gente, o que essa pessoa que não está conseguindo se comunicar de uma maneira comigo, né? O que ela está querendo dizer com isso? Então, a comunicação não violenta, ela trabalha com conceitos de necessidades humanas universais. Então, quando eu chego em casa e viro, de repente, para o meu marido e falo assim, você não quer saber de mim, fica o dia inteiro nesse telefone, nem olha na minha cara. Eu estou precisando de conexão, estou precisando de apoio, estou precisando de parceria, de cumplicidade. Só que esse nível das necessidades, às vezes, é tão inconsciente que eu comunico através de julgamentos, que foi o que a gente aprendeu a vida inteira. Por isso, a comunicação não violenta é uma tomada de consciência de quem eu sou, do que é importante para mim e de como eu comunico isso. Então, se você virar para esse marido, para essa esposa, para esse filho, para alguém que é importante, falar assim, cara, meu dia foi difícil, eu tô mal, eu preciso de conexão, eu quero um abraço. Comunica aquilo que você... que é a essência do que você quer, entende? Exatamente. E a gente se atropela, sabe? É.
A gente fala para que o outro entenda. Mas se a gente não fala o que a gente quer, como é que o outro vai entender? Pois é, a gente enfia os pés pelas mãos. Então, eu quero conexão, eu vou lá e julgo a outra pessoa. Ai, seu grosso sem noção. Aí realmente, a pessoa vai querer super se conectar contigo, né? Exatamente. E aí, eu queria aproveitar e pedir para você contar um pouquinho, assim, de como foi para você, né? Porque eu acho assim, o seu trabalho para mim é um trabalho admirável, louvável. E como é que foi para você quando você chegou numa comunidade onde tinham ali pessoas, né, sofridas e muitos homens, né, e muita aquela coisa de não deixa entrar outras pessoas, né? Você foi logo para uma comunidade difícil, né? E você chegar ali e com todo o seu jeitinho, com todo o seu amor e com todo esse aprendizado e com tudo isso que você leva para essas pessoas, você conseguir que eles entendessem a importância também dessa comunicação, né? Nossa, olha, dentro disso tem tanta coisa. Só para contextualizar, eu trabalhei há 12 anos dentro do Complexo da Maré com metodologias de construção da paz, né? Então, foi esta trajetória que me formou quem eu sou hoje. Naquele momento, sei lá, quantos anos, mais de 10 anos atrás, mais 10 anos atrás não, tem menos, uns 3 anos atrás, eu não tinha consciência que eu tinha hoje. Então, trabalhar nas favelas, nas comunidades, me descortinou. Aumentou minha consciência social sobre racismo, machismo, violência, preconceito contra pessoas pobres. Então, assim, um monte de coisa que eu, iniciando nesse trabalho, quando eu tinha lá meus 23 anos, eu era lida como a patricinha branca da Zona Sul. Aquela que acreditava que detinha um conhecimento para ajudar ou salvar aquelas pessoas, e eu estava completamente errada. A partir do momento que eu entro com essa postura, eu estou negando que ali existe conhecimento, sabedoria, conexão. Então, essa arrogância foi desconstruída à base do tapa, no sentido de que foi muito difícil pra caceta. Mas vivendo e aprendendo. E eu lembro de uma passagem que eu estava numa escola, dando aula para vários adolescentes, ensinando gestão de conflitos. E tinha uns que estavam, tipo, tacando bolinha um no outro, ou estava rebolando na porta, os outros não... Tava assim, literalmente, cagando na minha cabeça. Na sua cabeça. Literalmente. Eu estava me sentindo invisível num ponto que eu queria chorar. Eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tinha uma barreira invisível que nos separava. Porque da mesma maneira que eu devia estar estereotipando eles estavam me estereotipando, e enquanto eu só vejo os rótulos, eu não vejo o ser humano. Então, o que a comunicação violenta nos ensina é, atrás de qualquer rótulo, de qualquer julgamento, tem uma alma, tem um ser humano com necessidades, fragilidades, etc. E eu lembro muito nitidamente disso, de abrir mão do meu poder. Antes eu estava querendo, não, eu vou tentar controlar. E a minha sensação de impotência era tão grande que eu falei, cara, não tem como. Quando eu desistia, tinha umas fotos reveladas na minha bolsa, da minha vida, do cachorro, do namorado. Aí tinha umas 3 menininhas que estavam na frente, elas deviam ter uns, sei lá, 14 anos. Aí eu comecei a mostrar, falei, isso pra fazer o quê, né? Vou tentar de todas as formas. Não, eu não estava mais tentando, eu tinha desistido. Tinha desistido. E aí elas começaram a olhar a foto, aí começou a vir outras pessoas, aí a pouco tinha, não a turma inteira, mas um bolinho considerado de jovens que agora estavam vendo, você tem mãe, você namora, você fica triste, você fica feliz, então a gente é igual de alguma forma, né? E aí foi naquele momento que eu entendi a comunicação não violenta. Porque ela não é uma ferramenta. É uma forma de agir, de ser. Ela é a intenção no amor, na conexão, de ver aquilo que às vezes é muito difícil. Porque a gente vive numa sociedade que nos encaixota. Exatamente. Que nos afasta. Então é uma metodologia no sentido que está sistematizada pelo próprio Marshall Rosenberg, naqueles... Eu não gosto de falar passo a passo, né? Mas no livro está em passo a passo, para que a gente consiga reconfigurar a nossa forma de pensar, nos ajudando a chegar neste nível aonde eu vejo por trás do rótulo que a minha mente tenta colocar em você. Faz sentido? Faz sentido totalmente. É simplesmente você parar e tentar entender de uma outra forma. Sentir. É porque a gente para de sentir, né? A gente fica no mental. Quando fica no mental,
é aquilo, veio, vai. Quando você sente, você para e você pensa, você se coloca no lugar do outro, com a empatia que você falou ali atrás. Tudo muda, né? Tudo flui. A verdade é essa. Flui, e acho que essa experiência, depois outras que eu fui tendo no desenvolvimento da minha carreira, é que a comunicação não violenta, ela não é uma ferramenta para eu tentar manipular a realidade ao meu favor. Porque lá, mais imatura, menos experiente, o que eu estava tentando fazer, eu vou pegar esse conhecimento e eu vou forçar essas pessoas a entenderem que isso aqui é bom. Porque eu acho que é bom. Porque eu acho que é bom, entendeu? E é só quando eu abro mão desse poder, desse que eu achava que tinha, na verdade, que era uma ilusão, né? Que não é... Quanto mais você força e você se coloca como a única detentora de um poder, e você quer que seja daquele jeito, mais as pessoas se rebelam e se afastam. As pessoas não querem ficar num ambiente cercado de ordem. Então, a gente vive num paradigma que busca manipular as pessoas pelo medo, pela culpa e pela vergonha. Exatamente. Então, eu vou fazer alguma coisa, eu vou te falar de um jeito que você vai fazer porque você não quer se constranger, porque você está com medo de perder seu emprego, porque você não quer perder essa relação. Então, a comunicação não violenta, eu busco sim a motivação das pessoas a partir da vontade genuína delas de colaborar comigo. Porque elas veem propósito, veem sentido, que é muito o que você busca fazer no seu trabalho, né? E que, na verdade, cada uma sendo o que ela quiser ser. Só que sabendo que se ela agir de tal forma, o resultado vai ser esse. Se ela agir de outra forma, vai ser outro. E ela vai começar a entender, se conhecendo exatamente, qual é a melhor maneira. Ela prefere ficar aqui nessa energia densa, ou ela prefere ver, sentir, entender que ali tem uma questão para ser resolvida. E eu acho que também tem a ver com a maturidade, né? Eu acho que isso tem a ver com o tempo, além do autoconhecimento, uma maturidade também, uma sabedoria que a gente vai adquirindo com isso. Consciência, né? Consciência, exatamente. É um desenvolvimento é o despertar para o eu consciente, né? E tem também uma outra frase que eu gosto muito de falar, principalmente para as mulheres, que é o seguinte: a gente ensina como a gente gosta de ser tratada pelo que a gente tolera, reforça e aceita. Exatamente. Por isso que a comunicação não violenta, longe de ser um lugar passivo e de ser boazinha, porque as pessoas confundem muito isso. Não, então eu sou boazinha, sou passiva e não falo e não me imponho. Não. Existe uma força de autoproteção aonde o outro, de repente, até sente como, opa, exatamente. Porque aqui é a minha fronteira de preservação. Eu só posso comunicar isso se eu sei onde ela está. Então, muitas vezes, o nosso espaço pessoal é violado, grosserias, patadas, sei lá, palavrões, aquilo que você não gosta, né? Então, toda vez que esse espaço for violado, você vai falar, você violou meu espaço. Não fala assim comigo, abaixa o tom de voz, não aceito que falem comigo usando palavrões, não aceito que você diga que eu não sou capaz de... Eu já vivi isso tudo na minha vida, né? Exatamente. Então, quem não? Que mulher não, né? Que mulher não, exatamente. Então, a comunicação não violenta também é sobre isso. Também é, e é incrível, né? Porque quando a gente muda, tudo muda, né? E quando a gente aprende a se posicionar, e isso não quer dizer que a gente precisa falar, não, é se posicionar. Isso eu não quero mais para mim. Isso eu não aceito. E se a gente não aceitar realmente, a gente fizer um movimento realmente de mudar, tudo muda. Tudo depende da gente. É isso. Tudo depende da gente, depende de nós mesmos, gente. Então, escutem o que esse ser de luz está aqui, linda, do meu lado. Linda e congelada. Congelada. Gente, está frio, a gente está em Petrópolis, mas foi uma honra poder vir do Rio, vendo verde, com essa equipe maravilhosa. E só mulheres, gente. Obrigada. Que seja a primeira de várias. De muitas. Que a gente tenha muitas trocas e que a gente possa tocar o coração de muitas pessoas. Vamos junto. Tá?